Realmente eu fico impressionado de perceber como conceitos tão fundamentais, tão importantes para nós, conceitos contidos na palavra de Deus, na revelação de Deus, acabam sendo transformados muitas vezes em piada, em chacota. Quando a gente fala de pecado original, eu acho que a primeira coisa que vem top of mind na mente, né, das pessoas, primeira ideia, maçã, não é? E acaba que fica o resumo que não podia comer maçã, e porque comeu maçã, Deus expulsou do paraíso. Não é isso que fica no imaginário das pessoas muitas vezes? Isso é uma distorção de conceito. A gente está falando de um conceito fundamental, básico, de toda a história da humanidade, do propósito de Deus para a criação do homem. Quando cria o homem com livre escolha, livre arbítrio, a sua imagem e semelhança, um ser criativo e com escolha, com independência de definir o seu futuro. Gente, para poder ter escolha, você precisa ter mais do que uma opção. Esse é o princípio da criação de Deus para com o homem. Criou o homem num ambiente que ele poderia escolher. Para quê? Para que o homem pudesse decidir por Deus de uma maneira voluntária, por amor, respondendo a Deus de uma maneira positiva. Esse é o plano de Deus. Conquistar o homem pelo amor e levar o homem para se relacionar com ele eternamente, num ambiente perfeito. Começou assim, colocou o homem num ambiente perfeito, mas deu para ele a primeira limitação, a primeira ordenança. Como a gente já falou em outros vídeos, a dispensação adâmica, que é, olha, come de todas as árvores do jardim, sem problema nenhum, mas aquela árvore lá você não deve comer. Era a única coisa que Deus colocou para Adão como restrição que ele deveria observar. E o pecado original não é o fato dele estender, ou da Eva estender a mão e pegar aquele fruto, colocar na boca e comer. O pecado original, ele começa já no coração de Eva e no coração de Adão. E o pecado original, se você for realmente analisar, nada mais é do que a dúvida, a incredulidade. Ou seja, pensa em sã consciência que criatura na face da terra poderia em qualquer momento colocar em xeque a palavra de ninguém menos do que o próprio Criador do universo. É disso que se trata. Adão e Eva ouviram a serpente, que ali ela é o próprio Satanás. Eu vou fazer alguns áudios aí, alguns vídeos falando de angelologia, falando a respeito de quem é esse anjo caído. Não é o tema desse vídeo, mas isso faz parte do projeto. Esse é justamente aquele que Deus permite vir falar para o homem e tentar tirar do homem as convicções que Deus plantou no coração do homem. Então, voltando, quem é que duvidaria do Criador em sã consciência? Mas é exatamente isso que aconteceu. Quando Satanás fala para Eva, ó, não é isso, Deus está mentindo para vocês. Em outras palavras, foi isso que Satanás falou para Eva. Deus está mentindo, não é que vocês vão morrer, é que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal e vão ficar que nem ele, que nem o próprio Deus. Bom, a gente sabe que Satanás, o pouco que a gente conhece a respeito de Satanás é revelado na Bíblia para nós. Ele usurpou ser igual a Deus. E é com isso que ele vem tentar a criatura que Deus cria depois que Deus cria os anjos, né? A gente, através da Bíblia, sabe disso, que um momento anterior à criação do homem, Deus criou os anjos. A gente conhece pouco sobre a história dos anjos. O que está na Bíblia lá, a gente pode conhecer.
Mas olha só que Satanás ele vem tentar o homem com o mesmo tipo de cobiça que ele trouxe para si e abrigou no seu coração, que é o ser igual a Deus. Então ele fala, não, o dia que você comer dessa árvore, não, você vai ser conhecedor do bem e do mal como Deus. Agora, Eva não sabia nem direito o que Deus tinha falado para Adão, porque Adão falou que não podia comer. Quando a serpente, Satanás, pergunta para ela o que Deus tinha dito, ela fala que não podia nem tocar. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Ela já não estava convicta. Por isso que Satanás foi direto na mulher. Adão provavelmente lembrava da ordenança de Deus, mas Eva já não lembrava muito bem. E ela acaba desobedecendo. Ela acaba desobedecendo a única ordenança que Deus tinha determinado para a vida deles no jardim. Tá? Agora, o pecado original, obviamente que está relacionado com a desobediência, mas, acima de tudo, se a gente for analisar, começa no momento em que Eva começa a abrigar dúvida no seu coração. Mas eu fico pensando, como que alguém sem consciência, né? Ainda nos dias de hoje, isso é que é interessante, porque o pecado original continua nos dias de hoje. Em que sentido? Em que o homem continua duvidando de Deus. Quando Deus fala na palavra dele, tudo a respeito do homem, que ele é um pai, Jesus falou, olha para os lírios do campo, nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu como um deles. Os pássaros, que não plantam, não colhem, mas Deus cuida deles. E Jesus fala, será que vocês não são mais importantes para Deus do que os pássaros e do que os lírios do campo? Jesus fala, e mesmo assim nós, ainda hoje, não acreditamos que existe Deus, ou se acreditamos que existe Deus, nós achamos que ele é um baita de um irresponsável, né? e de um inconsequente, porque criou toda a humanidade, colocou tudo aqui e largou de qualquer jeito para sofrer. Olha o pensamento humano, como é que vai? É o mesmo pensamento do primeiro homem criado na face da terra. Continua duvidando de Deus, colocando Deus como se fosse qualquer um ser humano. A Bíblia fala, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se você tem condição de criar um conceito perfeito de uma pessoa extremamente honrada, fiel, totalmente convicta de todos os bons valores e princípios, multiplica por 1000, e esse ainda não é Deus, porque Deus é muito mais do que isso que você pode pensar e imaginar. Vamos pensar um pouco a respeito disso? Vamos buscar esse Deus e vamos entender que o pecado original já foi perdoado em Cristo na cruz. Já no propósito da criação, Deus colocou o homem num ambiente hostil para ser provado e ser aprovado. Como é que você é aprovado? Como é que você passa nessa prova? Na medida que você segue o convite que Jesus fez quando andou aqui. Qual que é o apelo que ele fez para cada um de nós em particular? Quando ele estendeu os braços naquela cruz e derramou seu próprio sangue. A gente tem um vídeo também que fala a respeito disso. Aliança de sangue. O que Jesus convidou a gente para fazer? Negue-se a si mesmo, nega essa tua natureza humana que só olha por aqui agora, esse pão terra que você está acostumado a viver. Negue-se a si mesmo. E a segunda coisa que Jesus fala, toma a tua cruz, fazendo uma referência a si próprio, porque ele pegou a cruz. Essa era a missão sobre a vida dele, esse era o propósito sobre a vida dele, morrer naquela cruz do Calvário
para trazer à tona o pecado do homem e ao mesmo tempo perdoar o homem, porque o sangue dele é eficaz para isso. Então a nossa prova aqui, ela é aprovada por Deus na medida que você segue a Jesus, negando-se a si mesmo e caminhando para a morte, como ele decidiu fazer em obediência àquela missão que estava sobre a vida dele. E ele quer que nós também passemos a considerá-lo como o próprio Deus e passemos, não só isso, mas depender dele a cada dia, confiar nele a cada dia, seguir os seus passos, adotar os seus ensinamentos para as nossas vidas como algo fundamental, essencial, algo de mais precioso que a gente pode ter na vida. E dessa maneira nós vamos encontrar a vida eterna e a vida eterna com Deus. Esse é o projeto de Deus. Nós vamos continuar sendo tentados, as vozes da nossa mente vão continuar falando que não é assim, que as coisas de Deus não são assim, Satanás vai continuar aqui incomodando, mas nós somos mais do que vencedores naquele que nos chamou e que nos libertou, que nos perdoou e que nos tornou herdeiros das suas promessas. Busca na Bíblia as promessas de Deus e você vai ver quem você é ao ponto de vista do nosso Deus e Criador. E Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. E o que Ele tem para nós é vida eterna com Ele. Esse é o propósito inicial. Fica por aqui pelo canal, dá uma fuçada aí nos vídeos, porque o tema é muito amplo e eu vou dando essas pinceladas, mas eu tenho muitos temas e eu acredito que você, assistindo os vídeos e meditando a respeito desses temas, você vai formando aí na sua mente uma opinião, você vai formando aí uma visão do mundo, já incluindo os valores, incluindo as revelações da Bíblia, da Palavra de Deus. Teu imaginário vai sendo transformado e com isso eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada também, tá? Espero que você me veja num próximo vídeo. Tudo de bom.